Nós estamos encerrando a nossa série de mensagens sobre mentalidade. E hoje o tema da nossa mensagem é: eu deveria ter pensado assim. Vira para quem está do seu lado e fala para ele: eu deveria ter pensado assim. Há muito tempo, fala para ele. Irmãos, uma pesquisa feita em 2015 e agora recentemente em 2023 apontou que 40.000 pensamentos passam na nossa cabeça diariamente. Desses 40.000 pensamentos diários, 80% desses pensamentos são pensamentos negativos. 80% dos nossos pensamentos diários são pensamentos negativos. E 95% desses pensamentos negativos serão repetitivos durante todo o dia. Por mais que alguns tenham falado assim: misericórdia, está amarrado, não tenho nada disso. Irmão, é a pura realidade. Eu creio que a maior luta do cristão atualmente é contra a falta de fé. Nós viemos na igreja todos os domingos, chegamos aqui, enchemos o nosso coração de expectativa, de fé, mas na segunda-feira o nosso maior dilema é: aonde está o nosso Deus? O quão a minha mão pode ser esticada e quanto Deus vai me abençoar? O quanto Deus vai me tocar? O que Deus fará nos próximos dias? Então, para encerrar essa série de mensagens sobre a mentalidade, uma nova mentalidade, hoje nós vamos falar sobre a mentalidade de Deus. Diga comigo: mentalidade de Deus. Amém. Vamos ler Isaías 55:8, que diz assim: porque os meus pensamentos, Deus dizendo, porque os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, nem os seus caminhos são como os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Feche seus olhos, vamos investir esse momento em uma oração. Pai de amor e misericórdia, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por cada vida, cada família, cada pessoa que está aqui. Nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor tem sido bom conosco. O Senhor tem sido um Deus incrível. Pai, nessa noite que nós possamos conhecer um pouco mais da sua mentalidade, que nós possamos pensar de uma maneira grande, pensarmos aquilo que o Senhor tem para nós, porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor é aquele que vive e reina para todo sempre. E toda a igreja diz, vamos aplaudir a Jesus mais uma vez, aleluia. Obrigado, Senhor, por essa noite, Pai. Obrigado, Pai. Irmãos, os nossos pensamentos são muito pequenos diante daquilo que Deus tem para nós. Aqui em Isaías, no profeta Isaías, Deus está falando assim: olha, os seus pensamentos não chegam nem na unha dos meus pés. Sabe como a gente vê como os pensamentos do Senhor são tão grandes? Quantos estão encerrando esse ano com grandes conquistas de 2024? Quem recebeu grandes conquistas em 2024 aí? Se foi a sua conversão, foi uma maior conquista que você teve esse ano, amém? Esse ano, Deus fez grandes coisas na nossa vida. Deus fez grandes milagres em tantas vidas aqui. Deus fez muitos milagres na minha vida. Deus estabeleceu uma igreja tão abençoada na nossa vida, na nossa casa. Sabe, Deus ele fez coisas que nenhum homem imaginava. Por exemplo, há 6 meses atrás, o Jonathan vinha trazer o púlpito para mim, e ele estava solteiro. E ontem eu descobri que ele vai casar em fevereiro. Mas é para aplaudir, igreja, vamos lá, ué. Eu não podia deixar o culto passar sem essa. Eu tinha que achar um contexto para jogar essa palavra. Mas que milagre Deus fez! Deus tem uma chave de roda para cada pneu nessa vida. Olha que milagre. Vemos nosso irmão Jonathan. Daqui uns meses nós vamos ver a Estela correndo aqui.
né? Correndo não, bebezinha, não, mas mais para frente, né, Janaína? Eu falei agora para Fernanda, daqui uns tempos, a Estela cantando lá na frente. O Alisson, né? A Aninha que nasceu, a Grazi não está aqui conosco, porque a Ana nasceu, a Grazi está descansando. Mas quantos foram pais esse ano? E o que Deus fez? E aí nós queremos prever o padrão de Deus. Nós queremos pensar como Deus vai agir em seu padrão. Queremos estipular um padrão que todas as vezes que eu me ajoelho, e todas as vezes que eu aponto para tal lugar, todas as vezes que eu faço isso, Deus me abençoa. E se Ele não me abençoa, Ele não é Deus. Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para nos decepcionar. A igreja pode te decepcionar, o pastor pode te decepcionar, as pessoas que estão aqui podem te decepcionar, mas Deus nunca vai te decepcionar. Ele sempre é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Tentamos fazer finito um Deus que é infinito. Tentamos pegar Deus e colocar em uma caixinha de finitude, assim como nós temos o nosso celular ou o nosso carro, seja lá o que for, e tentamos dar um padrão para Ele, um prazo de validade. Deus, se o Senhor não me abençoar esse ano, então o Senhor não é Deus da minha vida. Se o Senhor levou aquela pessoa que eu tanto amava, então o Senhor não é Deus. Não. Deus não se estabelece nos padrões humanos, porque Deus não é homem. Deus é o Senhor de todas as coisas. A palavra diz que Ele é quem Ele é. Quando Moisés pergunta diante da sarça ardente: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou quem eu sou. Eu não tenho uma classificação. Eu sou quem eu sou. Eu sou aquele que pode fazer milagre onde as pessoas já estão desiludidas. Eu sou aquele que pode fazer brilhar no seu coração a chama apagada. Eu sou aquele que pode ressuscitar, mas eu sou aquele que pode transformar a sua vida e pôr o dedo na ferida que dói. Porque muitos de nós vemos um Deus de amor, mas não queremos ver um Deus de transformação. Uma coisa que me fez refletir essa semana, ouvindo a palavra do pastor Zé Bruno, ele disse algo que para mim foi fundamental. Jesus não veio nessa terra para te fazer bem, uma pessoa boa. Porque se você entrar, por exemplo, eu e o Denis, a gente faz parte de um motoclube. Se você entra num motoclube, talvez as pessoas lá dentro possam te fazer uma pessoa boa. Se você entra numa comunidade, as pessoas lá podem te fazer uma pessoa boa. Jesus não veio para te fazer uma pessoa boa. Jesus veio para matar o velho homem e te fazer um novo homem. Há uma grande diferença. Jesus veio para mudar a nossa forma de pensar e a nossa vida de uma maneira radical. Não se apegue a Deus em padrões humanos. Efésios capítulo 3, versículo 16. Abra comigo, por favor. Efésios 3, 16 diz assim: oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do Espírito. Isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados, ou seja, alicerçados no amor. Assim vocês perceberão, como todos os santos, qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo, que conheceram esse amor que excede todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Irmãos, chega um momento da nossa vida, numa idade talvez, que nós começamos a pensar nas coisas da vida de uma forma muito diferente como nós pensávamos. Esses dias para trás,
nós fomos a São Paulo e eu vi lá um tênis de skate, que era meu sonho quando era pequeno. E eu olhei e eu falei, nossa, que legal, cara, mas não é uma prioridade hoje para mim. E fui embora. Muitos de nós olhamos as coisas e pensamos, é impossível para Deus, a conta não fecha. Se Deus fizer isso na minha vida, não vai fechar. Se Deus realizar esse milagre, é algo impossível. É algo impossível. Algo que talvez só aconteceria num filme de Hollywood. Aí Deus vem com a sua misericórdia e começa a fazer tudo diferente, tudo acontecendo, e de repente, pá! Acontece. E aí você fala, meu Deus, que sobrenatural, que isso, Senhor? Ah, mas será que o Senhor realmente existe? Ou será que fui eu mesmo que lutei e consegui? Mas eu acabei de te mostrar, Tomé. Eu acabei de revelar a você quem eu sou. Eu sou quem eu sou, e eu te prometi, eu estou cumprindo. E mesmo assim nós teimamos em acreditar que Deus é Deus sobre a nossa vida. O cálculo de Jesus não fecha com o cálculo humano, porque 5 mais 2 é quanto na matemática? 5 mais 2 é quanto, gente? Por favor, eu sou de humanas, desculpa, gente. Tô brincando. 7. Mas 5 mais 2 no cálculo de Deus é alimentar mais de 5.000 homens. 5 pães e 2 peixinhos. Não foram 7 pessoas, foram mais de 5.000 homens alimentados. Porque Deus não se encaixa num padrão humano. A mentalidade de Deus é totalmente diferente da nossa. Enquanto a nossa faz vários cálculos e cálculos fantasmas. Eu falo cálculo fantasma, já fez cálculo de um dinheiro que você nem recebeu ainda? Acho que todo mundo já fez isso. Fiz um trabalho, nossa, se eu fechar aquele orçamento vai dar X, mas isso aqui, que vai dar para eu comprar isso aqui. Ah, mas isso já vai dar certo, então eu já vou comprar antes. Aí de repente o cálculo não fecha, fica menos 100 negativo. E aí você acumulou uma dívida. Eu já fiz isso várias vezes, irmão, na minha vida. Fiz cálculo de coisas que nem eu tinha recebido ainda. É a dívida com o nome dos outros, praticamente. Mas nas mãos de Deus, os cálculos são diferentes. Sabe o cálculo de Deus na nossa vida é: deite, descanse, eu estou no controle. Se você me busca, e me busca de todo o seu coração, eu olharei dos céus, curarei a sua terra e transformarei a sua vida. Os cálculos de Deus, os pensamentos de Deus são totalmente diferentes. Os pensamentos de Deus falam para o homem, falam para nós, que se você pescou a noite toda e não pegou nada, volte para o mar, jogue a rede por outro lado, porque eu tenho uma grande bonança para você. Onde todos já desistiram, onde todos já não acreditavam mais, o Senhor faz surgir um novo tempo. Eu falo isso, irmãos, e eu já dei esse testemunho várias vezes, mas eu preciso te falar. Quando eu vejo a vida dos meus pais, e principalmente da minha mãe, uma pessoa que ninguém já dava mais nada por ela, uma doutora em filosofia clínica e psicanálise, uma pessoa que não acreditava nada em Deus, envolvida no mundo de drogas e rock and roll, uma pessoa que ninguém dava nada por ela, e de repente Deus vem com o seu poder e seu amor, cura a vida dela, e hoje minha mãe está pregando o evangelho. Que Deus é esse? Que Deus é esse que a gente não precisa ver, mas Ele nos vê o tempo todo? Que Deus é esse que não precisa de sacrifícios humanos, mas Ele me ama e me abençoa mesmo assim? Que Deus é esse que mesmo eu sendo um filho pródigo, alguém ingrato, Ele sempre está de braços abertos para mim? Que Deus é esse? Que Deus é esse que não olha meu status, não olha minha conta financeira, não olha meu carro, mas olha só o meu coração e não tem nenhum interesse por mim? Que Deus é esse que só quer o meu coração aqui nessa noite? A mentalidade de Deus nos constrange.
o salmista escreve no Salmo 139, versículo 1 ao versículo 8. Acompanhe no telão comigo. Salmo 139, 1, 8. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada, o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, Tu, Senhor, já conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente e põe as Tuas mãos sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol ou no Hades, em outras traduções, debaixo da terra, também lá estás. Em todos os lugares, os olhos de Deus nos veem. E para muitos de nós é algo punitivo isso. Saber que os olhos de Deus me veem em todos os lugares, para muitos se torna uma punição, mas se torna uma punição para quem vive uma vida errada. Para quem não teme ao Senhor, para quem sabe que está vivendo uma vida de pecado e quer continuar no pecado. Mas para aqueles que querem uma transformação, os olhos de Deus me veem em todos os momentos, é um alívio. Por exemplo, esses dias para trás nós trocamos o sistema de segurança da nossa casa. Alguns meses atrás eu estava viajando em gravação e a Janaína estava aqui na igreja. E todo mundo aqui sabe, eu acho, a grande maioria já sabe dessa história. Me ligaram lá em São Paulo, fizeram um trote falando que estavam invadindo a nossa casa. E eu tentei entrar no sistema de segurança, nas câmeras da nossa casa, e elas não funcionavam. Então eu desesperei, liguei para alguns irmãos aqui da igreja. Foi uma gangue lá para casa. Mandaram uma foto, o Alex mandou uma foto, os camburão parados na porta de casa. E era um trote, simplesmente um trote. Então eu resolvi trocar o sistema de segurança da minha casa. Pus um sistema novo. Funciona no meu celular, dá para ouvir quem está falando, dá para apitar, dá para dar zoom, tudo diferente, tudo bem melhor. E sabe de uma coisa? Eu sei que isso não traz uma segurança para a gente, se a gente for parar a pensar, porque se alguém tiver que entrar, vai entrar de todo jeito, com câmera ou sem câmera. Mas fez eu pensar de uma forma diferente sobre a segurança da minha casa. Fez eu pensar e analisar que eu poderia talvez proteger melhor a minha casa e a vida da minha família. Quantos de nós estamos buscando e buscamos em vários lugares? Estávamos conversando hoje mais cedo com alguns irmãos ali em cima. Buscamos em várias religiões. Religiões. Decore essa palavra, religião. E a sua vida já virou uma coxa de retalho de religiões. E aí você se gaba, porque eu já passei em todas as religiões. Grande coisa, irmão. Jesus não é religião. Jesus é a salvação. Jesus não quer saber de nossa religião. Esquece. Barca furada. E aí quando nós caímos no pensamento de que a nossa vida está descoberta, a nossa vida está desprotegida, chegou a hora então dos olhos de Deus começarem a nos olhar. Faz sentido para você ou não? Hã? O sistema de segurança do Senhor mudar sobre a nossa vida. E aí agora eu falo: Senhor, está aqui, ó. Essa é a chave. O meu coração sonda e conhece o meu coração, porque os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Permita que Deus estabeleça a mentalidade dele sobre a sua vida. Colossenses capítulo 2, versículo 8 ao 10, na versão NVI que eu estou lendo, diz assim: tenham cuidado para que ninguém, preste atenção, tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições, o que é, gente? Humanas, e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo, pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, e vocês estão plenos nele, quem é a cabeça de todo poder
e autoridade é o Senhor. Não se engane por filosofias deste mundo, nem princípios elementares. Não se engane por palavras humanas. Não se deixe levar por cobiça. Não se deixe levar pela inveja. Mas não se deixe levar pelas palavras das pessoas. O que Deus diz sobre mim é o que eu sou. Ah, mas você é um cara que não vai dar em nada. Não, Deus fala que eu sou escolhido. Deus fala em Isaías que antes mesmo do nascimento, antes mesmo de eu ser gerado na barriga da minha mãe, eu já fui chamado como profeta das nações. Então eu sou isso. E eu não estou nem aí para o que vão falar que eu sou. Eu tenho que começar a pensar assim, igreja, maturidade. E foi uma das palavras que nós falamos nessa série de mensagens. Jesus procura homens e mulheres maduros. Essa igreja tem que ser uma igreja madura, não uma igreja de infantilidade nos seus pensamentos. Ah, o pastor não me ligou. Ah, não vou mais. Ah, ninguém nem olhou para mim na igreja. Ninguém nem me cumprimentou. Lógico que você saiu na frente de todo mundo. Você saiu correndo. Mas os irmãos estavam estendendo a mão para cá. Você já estava lá de fora. Ah, eu entrei no grupo da casa. Ah, ninguém me chamou. Ué, irmão, mas não tem nem seu nome no contato. Está um 021 lá de outro lugar. Participe! Ei, casa, eu estou aqui, ó. Quero fazer parte dessa família. Eu quero fazer parte disso. Eu quero amar as pessoas, mas eu quero ser amado, mas eu quero fazer parte. Eu preciso fazer algo. Essa igreja vai amadurecer conforme nós fomos caminhando, mas você precisa amadurecer. Porque se na jornada você não amadurece, você perece. Você fica para trás. Pastor, então você está me dizendo que no decorrer da jornada da casa eu posso ficar para trás? Pode. Porque vai chegar um momento que você vai se sentir um peixe fora d'água. Mas não é porque a gente fez isso. Foi porque você não quis participar de nada. Foi porque você não quis conhecer as outras pessoas. Foi porque você quis entender a filosofia humana. Não um princípio do Senhor, que é não vos enganeis. Não se engane pela sua própria sabedoria. O que nós temos que entender é que precisamos recusar os pensamentos pequenos, estarmos abertos às coisas grandes, incríveis, sobrenaturais que Deus quer fazer em nossa vida. Deus quer fazer obras sobrenaturais aqui nessa noite. Deus quer transformar pessoas aqui, amém? Quantos estão aqui comigo nessa noite? Deus quer fazer coisas sobrenaturais aqui nesse lugar. Nós não precisamos saber quando, onde nem como. O que nós temos que saber é que Deus fará. Que Deus fará um milagre. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Durante 5 anos da minha vida, 5 anos da minha vida, eu ajoelhei todos os dias e eu fazia a seguinte oração, exatamente do jeito que eu vou te falar agora. Senhor Jesus, abençoe meu pai, abençoe minha mãe. Façam com que eles voltem e se apaixonem novamente. Amém. Durante 5 anos eu orei por um casamento que estava falido. Uma criança de 8 anos de idade, irmão. Eu era essa criança. 5 anos. A vontade de Deus é dele, não é minha. Pode ser 5 anos, pode ser 5 dias, pode ser 50 anos. Mas de uma coisa eu sei: se a promessa de Deus é para a minha vida, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir na hora e no momento. Sabe de uma coisa? Deus, Ele fala muito comigo nos sonhos. E durante muito tempo, os meus sonhos começaram a se tornar pesadelos. E eu comecei a falar com a Janaína: Jana, eu não quero mais sonhar. Estou falando sério. Eu comecei a tomar remédio para não sonhar. Se você não sabia, existe. Você toma, apaga, acorda no outro dia como se nada tivesse acontecido. Hoje à tarde eu estava dormindo e eu tive um sonho. E eu até acordei, falei com a Janaína, eu tive uns pesadelos, uns sonhos meio estranhos. Mas quando eu levantei, Deus, Ele trouxe uma paz tão grande no meu coração sobre essa noite. E eu lembro que no sonho dessa noite, Deus estava ressuscitando algumas pessoas que estavam aqui dentro. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu queria te falar, eu acredito num Jesus que ressuscita.
Eu acredito num Jesus que ressuscita até quem não é Ele, que foi Lázaro, um grande amigo. Então, se eu sou um amigo de Deus, estou garantido nesse rolê aí, hein? Eu acredito num Deus que pode multiplicar. Eu acredito num Deus que pode fazer tantas coisas, até um jumento falar com um cara, mulinha de Balaão. Pega o princípio bíblico aí. Eu acredito num Deus que um dia voltará nas nuvens dos céus para buscar aqueles que o temem, aquele que o ama. Eu acredito num Deus que pode curar. Eu acredito num Deus que pode libertar das drogas, de qualquer vício. Eu acredito num Deus que transforma casamentos. Eu acredito num Deus que pode trazer de volta à vida pessoas, como essa noite terão pessoas que vão descer as águas, e o velho homem, a velha mulher vão morrer e vão nascer novas pessoas aqui nessa noite. Eu acredito num Deus do impossível. E se eu quero viver o impossível de Deus, então eu preciso começar a viver a sua mentalidade. Eu preciso reconhecer que Ele é meu Pai e abraçar a vida transbordante e a capacidade que o Espírito de Deus me dá e planejou para eu viver o melhor dessa terra. Eu preciso entender que Deus tem grandes coisas. Irmãos, 2025, preste atenção. Eu não quero ser a pessoa que vai ficar falando palavras que vão massagear o seu ego. Que o nosso ano de 2025 já está garantido e abençoado, já está, amém, igreja? Eu acredito nisso. Jesus morreu na cruz para eu ter uma vida abundante, aceitei Ele. Meu 2025 já está abençoado, irmão. Agora que as lutas vão vir, virão. E quais as armaduras que eu vou usar? Paulo descreve sobre as armaduras dele: cingi-vos, pois, com a couraça da justiça, com o cinto da verdade. Isso está escrito na palavra, Coríntios. Com o cinto da verdade, com as sandálias da preparação do evangelho da paz, pelo escudo da fé, pelo qual todas as palavras, dardos inflamados do maligno serão apagados. E por último, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No ano de 2025, eu já sei também quais são as minhas armaduras. Eu já sei que eu sou um vencedor. Eu já sei que eu tenho armaduras. Eu sei que tem um Deus que me acompanha. Então por que eu vou temer alguma coisa? Mas a segunda-feira chega, e a minha maior luta é lutar contra a minha própria fé, de não acreditar, de duvidar, daquelas palavras que foram lançadas durante a semana, que ficaram guardadas no final de semana, elas ressuscitarem novamente e virarem o meu castigo. Isso acontece comigo sempre. Mas eu queria te falar uma coisa, casa, nesse último culto do ano, em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, ouça apenas aquilo que Deus quer falar no seu coração. As palavras podem ser como pedras, mas eu acredito num Jesus que mandou rolar a pedra para que o morto ressuscitasse. Eu acredito num Jesus que tira todas as pedras, todas as amarguras do nosso coração. Não deixe que nada te afete, porque Deus tem as grandes obras para cada um de nós, amém? Uma mentalidade de Deus, uma mentalidade de Deus. Olá, pastor Thales e pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer, seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e
e por onde você pode conversar conosco. E nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!